Seja bem-vinda ao Íntima Flow, Um podcast sobre ginecologia moderna, integrativa e regenerativa. um espaço para falar sobre saúde íntima, menopausa, sexualidade e autocuidado. De uma forma sem tabu, tranquila, muito clara e com base de estudos científicos. Eu sou a Silvana, ginecologista. Eu sou Ângela, ginecologista, e sejam bem-vindos todos ao nosso momento de cuidado, de conversa e de descontração entre duas amigas. Como estamos, Sil? Tudo bem? Tudo bem? Hoje estou num ambiente diferente. Hoje Hoje estou curtindo uns diazinhos de férias, estou em Porto Alegre, então hoje vai ser com esse clima assim de friozinho de Porto Alegre. Hoje está mais pertinho de mim, né? Eu tava Hoje eu falando estou que mais pertinho de si. ia estar em nossos podcasts, chega esse momento, esse período do ano, que sou eu toda agasalhada aqui, de gola alta, e tu de regata. E eu de manhã capaz. Amiga, então, o que nós vamos conversar hoje nesse podcast? Eu acho que é um dos assuntos mais interessantes que muitos pacientes param no consultório e não conseguem entender o que a gente está falando. Então, o que a gente vai conversar um pouquinho é sobre um tal hormônio feminino, que muita gente conhece e não sabe direito qual é a função dele. Vamos falar sobre a progesterona. Muito bem, a progesterona é um hormônio importantíssimo, né, amiga? E muitas pessoas não compreendem o completo funcionamento dela, a importância dela. E ela é mais do que um simples hormônio da gravidez, que muitas pessoas falam por aí. Ela participa do ciclo menstrual, ela participa do sono, do humor, da fertilidade e até daquela sensação de calma e bem-estar que algumas mulheres percebem em alguns determinados ciclos e fases do ciclo. Ela tem efeitos muito claros, né, como um todo na mulher. Então, ela não é só um hormônio num específico momento. A progesterona, ela tem até efeitos na questão do orgasmo da paciente. É interessante. Também, Quando a gente para também. para pensar, a gente não consegue associar. Ela estando muito baixa, ela pode dar alterações na nossa função como um todo, nossa função metabólica. E a falta dela também, ela começa a trazer alguns sintomas para as mulheres na perimenopausa e no climatério. E muitas pessoas até não conseguem compreender exatamente o que que ela está fazendo, qual a função dela, e às vezes até se confundem com outros diagnósticos, né? Como a gente vê por ali, uma ansiedade, uma depressão ou insônia, e às vezes até começam com tratamentos de outras medicações. E se a gente olhar para ela e tratar ela, a gente já consegue resolver muitos desses sintomas, né? E na perimenopausa ela é muito importante, né, Sil? Por que que acontece? Ela, pensar, em que momento que nós estamos com a progesterona? Ela normalmente é o hormônio da segunda fase do ciclo, pós-ovulatório. Sim. Então, a mulher jovem que está ovulando, que quer engravidar, então ela ovula, ela faz um pico muito grande de estradiol e ela ovula. No momento que ela fecunda, ela vai acabar produzindo uma alta taxa de progesterona que é para segurar o bebê. Então, falando de uma maneira mais tranquila, para o bebê implantar, entrar dentro do útero e grudar. Nós precisamos de Isso mesmo. altos, manter, né? Nós precisamos de altos níveis de progesterona nesse momento. Se a gente não tem esses altos níveis de progesterona, normalmente associa-se a um aborto. Na mulher que não engravida, ela tem uma importância muito grande. Ela também passa a ter o hormônio na segunda fase do ciclo. Então, mesmo a mulher não engravidando, ela acaba aumentando o nível sérico, aumentando a produção de progesterona, para a mulher poder depois vir a ter a menstruação e eliminar o endométrio que produziu e que não engravidou. Então, é muito importante nós saber a diferença, né, Sil, entre o estrogênio e a progesterona. Sim, até porque elas estão em fases diferentes do ciclo menstrual, então as duas têm as suas importâncias, né? O estrogênio, a gente espera encontrar ele mais na primeira fase do ciclo, e a segunda fase do ciclo seria considerada a fase da progesterona, né? Que seria aquele hormônio que ajuda na gravidez. Só que na perimenopausa e menopausa, né, amiga, como você falou, quando ela começa a cair, os sintomas começam a ficar mais agudos. Isso, eles mudam, né? Então, muitas vezes as pacientes vêm na perimenopausa e começam, eu quero que tu me bote algum hormônio, me bota um estradiol, me bota um hormônio androgênico, que eu tô cansada, eu não tô dormindo bem. E aí, normalmente, o que que a gente acaba utilizando é uma progesterona. Por quê? É. Se a pessoa não ovula, ela não produz progesterona. E se ela não produz progesterona, ela tem um impacto todo no dia a dia dela, na rotina, no fluxo de sangue, no sono, no bem-estar, no humor dela. Quantas pacientes chegam para a gente, né, amiga, falando que começaram com insônia, começaram com os despertares, começaram a ficar mais ansiosas, mais deprimidas e até não conseguindo relaxar.
E aí a gente olha e o primeiro hormônio que começa a bagunçar não é o estrogênio, é a progesterona. E muitas delas ainda ciclam, né? Irregulares, mas ainda ciclam. Então, quando a gente pensa que as pessoas só falam sobre a reposição do estrogênio e da testosterona na menopausa, esquecem da progesterona. A E progesterona outras ela vai muito além, né, Sil? Muito além do que só um hormônio com uma função única ali, né, para menstruação. não é. E eu vou te falar, recebo até dúvidas de outros colegas, ou de outras especialidades, que quando os pacientes vêm para nós já no tratamento da menopausa, perimenopausa, usando a progesterona, principalmente a progesterona via oral, eles me questionam, tá, mas e se ela usa DIU de Mirena para proteção de endométrio, por que que ela vai usar progesterona bioidêntica via oral? Tu não Não recebe essas dúvidas também? recebo. E a própria paciente me disse, hoje eu tive uma paciente minha que é esterectomizada, que tirou o útero. E ela me perguntou Também. assim: eu tô usando progesterona, por que se eu não tenho mais útero? Eu não tenho um É. motivo. Porque a gente sabe que a progesterona tem várias funções, né? Uma das funções dela super importante é quando a gente repõe o hormônio, ela ajuda com o não sangre, não produza o endométrio dentro do útero para não dar o sangramento. Tu vai me dizer, tá, mas tu me falou antes que ela produz na segunda fase para gerar menstruação. Como assim? Tô confusa, né? Então, o que que acontece? A paciente, ela produz estrogênio e deixa o endométrio gordinho para poder o óvulo grudar e gerar placenta e desenvolver o bebê. Quando isso não acontece, a progesterona vai secar dentro do útero. Então, ela vai ajudar a tu eliminar o que tinha ali dentro, que não foi utilizado, e gerar menstruação. Na menopausa, a gente usa ela com uma função para deixar seco dentro do útero. Então, a Pro função de endométrio não ficar sangrar. fininho. O endométrio ficar fininho. Quantas pacientes tuas, antes do período ovulatório, ainda não querem menstruar e não usam uma progesterona única? Tem várias. Então, ela tem essa função. E aí, na menopausa, a gente tem algo muito importante, que ela acaba tendo a função de ser uma progesterona micronizada, uma progesterona natural que a gente usa. Então, a gente dá preferência para usar o hormônio mais parecido com o nosso. Por isso que não é o mesmo hormônio que a mulher usa antes, quando ela não quer engravidar, ou só quando ela não quer menstruar. Que esses seriam os hormônios sintéticos, né, amiga? São hormônios completamente diferentes, com funções diferentes, né? E quando a gente fala da perimenopausa e menopausa, no tratamento com a progesterona, a gente está falando mais em hormônios, os bioidênticos, né? Os isomoleculares, que são moléculas muito semelhantes ao que o nosso corpo produz. E a progesterona, em principal, ela tem uma ligação muito forte com receptores cerebrais. E por isso que ela traz uma sensação de calma, De tranquilidade, né? de tranquilidade. Uma coisa assim, tu percebe a gestante, normalmente é cinzei, o mundo tá caindo e a gestante tá tranquila, porque ela tem altos níveis de progesterona. E aí a progesterona, ela atua diretamente no sistema GABA. E o que que o sistema GABA faz para nós? O sistema GABA, ele é aquele sistema que nos ajuda a regular o sono, ele diminui a irritabilidade, a ansiedade, a TPM. Então, ele é diferente das outras progesteronas sintéticas. A progesterona natural atua diretamente no sistema GABA e nos dá essa sensação de tranquilidade. Ela faz o desacelerar a mente, né? É o que acalma. Nem sempre a mulher, nesse período, às vezes ela começa a ficar mais ansiosa e não é sem motivo. Quantas pacientes chegam e falam assim: ah, eu tô mais ansiosa, eu tô nervosa, o que que tá acontecendo comigo? Eu não teria um motivo para estar assim. Mas muitas vezes é porque ela não ovulou aquele mês e ela não liberou progesterona suficiente e o sistema GABA dela não foi efetivo. E aí já começa uma deficiência hormonal que ninguém enxerga. Todo mundo só olha para estrogênio e testosterona, e todo mundo esquece da progesterona. Mas pode ser aí o momento certo do ginecologista ou, né, o especialista que está acompanhando essa mulher começar a agir. E isso acontece, amiga, muito antes da menopausa chegar, né? Por isso que ela vai muito além, né, do que só ter terminado uma menstruação ou só ter acabado. Porque muitas mulheres, elas, antes delas chegarem e acabar o marco, né, do início da menopausa, elas falam: eu já tô com meu sono ruim, eu tô brigando em casa, meu ciclo menstrual tá irregular, eu tô sangrando muito, ou eu tô tendo ciclos que eu não menstruo, ciclos que eu menstruo, eu tenho uma sensibilidade mamária aumentada, acabo tendo inchaço. Então, é um desconforto todo que quando a gente olha, nossa primeira coisa que a gente vê, e a sua progesterona? Sim, porque um dos primeiros sintomas, né, amiga, que começa lá no climatério com 40 anos, são esses ciclos que começam a ficar desregulados.
Então já abre um pontinho de atenção para a gente olhar para a progesterona. Será que não é ela que está começando a cair? Será que a paciente já não está começando a fazer ciclos anovulatórios? E aí a progesterona ela entra como uma chave na reposição hormonal, né? Ela não entra só por um fator, ela entra pelo fator de regular a menstruação, mas ela não entra só como um fator de regular a menstruação. Além dela regular o nosso ciclo menstrual, ela vai agir muito nessa questão como se fosse um antidepressivo, entre aspas, como Isso. se É fosse uma ação sistêmica, né? uma ação sistêmica. A gente tem um porém com a progesterona, né, que algumas pacientes incham, edemaciam muito com a progesterona. Sim. Sim, eu recebo muitas pacientes com essa questão também de aumento de peso. E é algo que preocupa as mulheres. Ninguém quer usar um hormônio, fazer algum tratamento e ter interferência no peso, Não. né? Ninguém E quer. aí, ninguém quer. E ainda mais nessa fase, né, que é uma fase muito delicada, que é uma fase que tu já tem uma tendência maior a ter esse aumento de peso naturalmente. Então, Sim, muitas vezes as doses da progesterona que a gente tem habitualmente nas farmácias, a gente não consegue utilizar elas. Às vezes nós temos que entrar com uma dose menor. A gente sabe que muitas vezes essa dose menor, ela não dá o efeito total que a gente quer, efeito GABA. E aí a gente alguns suplementos junto para poder estimular mais. Mas ela acaba fraude. tirando essa questão do edema, do inchaço que a gente acaba tendo. Sim, porque a gente tem que lembrar que existem formas diferentes e doses diferentes de fazer o uso da progesterona. E também nem toda paciente vai precisar da mesma dose, né, ou da mesma via. Eu acho que isso é muito pessoal, da mesma forma que a reposição de estrogênio, também existem várias outras formas. A progesterona é conversar com a paciente e explicar, entender quais são as suas queixas, né, e decidir junto com a paciente qual vai ser a melhor via. Tentar uma via oral, que talvez tenha uma ação melhor no GABA, consiga ter mais esses efeitos sistêmicos, ou daqui a pouco tentar uma via transdérmica, mas acompanhando de pertinho essa questão do edema e do inchaço, né? Acho que tudo é muito conversado, né, amiga? E como a gente tem a paciente nas nossas mãos, é mais fácil a gente tomar essas decisões e fazer as mudanças necessárias. E a gente sabe que esse período não existe fórmula mágica, né? Por isso que Não não é uma existe. conversa padronizada para todo mundo. Então, não é a mesma maneira que eu vou utilizar, não vai ser a tua maneira, né, Sil? Porque vai muito de cada pessoa e vai muito do momento da pessoa. Daí, porque a pessoa tá querendo um momento Também. que ela come mais doce, que ela tá no momento de muita festa, que nem comemoração, que nem a gente teve esse mês, a nossa Silvana, né? Então, esse momento que a gente vai ter essas comemorações, a gente vai acabar tendo uma alteração. A gente vai acabar tendo uma alteração na absorção. E já te pensou, a progesterona ela tem algo muito fascinante, que ela não tem uma via só de uso, né? Não, eu posso utilizar ela das mais variadas, tanto é que ela tem as mais variadas funções no Né? corpo da mulher, A gente né? pode utilizar muito via vaginal, via oral, né? Essas principais vias que a gente usa. Também a transdérmica. E aí, se fosse pensar, digamos, em progesteronas sintéticas, não é o nosso foco aqui, claro, né? Não é tratamento de reposição hormonal. Mas olha só, a progesterona, pensando numa função de contracepção, poderia ser usado no Implanon, no Dioldmirena, Dioldcailina, via oral. Então, a progesterona é um hormônio tão amplo, né? Com tantas funções. Que ela tem, né? Ela é uma caixinha de surpresa, porque ela É, pode ser utilizada. Tu pode pegar o princípio dela e utilizar ela de várias maneiras e transformar ela conforme ela vai indo. Conforme a gente sim. pode botar ela como contraceptivo, a gente pode botar ela como regulador da menstruação, a gente pode botar ela como bloqueador na menstruação, a gente pode botar ela como efeito calmante. Então, ela é muito interessante porque ela pode ser utilizada de várias maneiras De diferentes. várias funções. Claro que quando a gente fala na reposição hormonal, a gente fala mais da forma dela isomolecular, né? A molécula é com uma capacidade muito semelhante ao que o nosso corpo produz, que é uma forma mais segura e que atua mais na questão sistêmica, diferente dos sintéticos, como a gente falou antes, para pensar na questão da contracepção. Ou até no tratamento da endometriose, né, amiga? A gente usa Isso. progesteronas em alta dose para ter tratamento de endometriose, mas não é o foco nosso aqui falando da E ela, perimenopausa e ela menopausa. pode virar uma chave, né? E até, já que tu puxou a endometriose, o que a gente pode relacionar muito, que é um desafio muito para as pacientes que têm endometriose e estão na menopausa, como nós Sim, vamos bloquear ela? E aí a progesterona em doses mais altas vira um grande auxílio nosso, porque além dela sim.
todo efeito GABA, ela ainda faz o efeito de bloqueio. Então, por mais que ela já esteja na menopausa, a endometriose ainda pode continuar ativa, ela ainda pode produzir hormônio, produzir as lesões, né? E aí, nós colocando um pouquinho de estrogênio, isso pode ser um combustível para ela. E aí a gente entra com a Sim. progesterona como nosso auxiliar, como um auxílio, além de toda a função dela que ela tem de não sangrar, a função GABAergica, ela tem ainda essa função de auxílio na proteção. Sim, porque a paciente na menopausa, ela vai precisar do estrogênio, né? E as pacientes com endometriose, elas vão ter que usar ele de alguma forma. Então, para que esse estrogênio não estimule esses focos, a progesterona entra como uma aliada, né? Uma inteligente aliada, na verdade. Sabe que uma paciente minha chegou pra mim e disse assim, ó, doutora, eu até tinha antidepressiva, eu só tô com uma progesterona, ele me deixa tão relax. Meu marido fala e eu nem discuto com ele, eu tô tão tranquila Viu com só? isso. Viu só? Associa uma melatonina, então, amiga, e um magnésio, vê se não ajuda, se É não uma acalma. fórmula mágica. É uma fórmula mágica. Claro que a gente sabe que não existe, né, solução mágica nem fórmula mágica, mas eu acho que a gente está no momento assim da ciência com tantas soluções boas para poder ajudar essas pacientes, né, amiga? A gente utiliza dos hormônios ismoleculares, né, os bioidênticos, a gente utiliza de vitaminas, reposições, suplementações, junto, né, com alimentação balanceada, exercício físico, meditação, oração, seja lá qual for a forma, né, que a paciente opta por manter o equilíbrio emocional, mas a gente tem tantas ferramentas para trazer essa qualidade de vida dessas mulheres. Isso é verdade. E aí, sabe que é interessante? Porque assim, ó, o que que acontece? É um quebra-cabeça, né? A gente sabe que a melatonina, ela não é, nós vamos outros episódios falar só dela, mas Sim. ela não é só, eu já ia dizer um hormônio, né? Ela não é uma substância só para produzir sono, ela acaba sendo um hormônio que nem a vitamina D, que ela faz a nossa produção como um todo. E a gente sabe que o magnésio também ajuda a estimular o sistema GABA. Quando a gente acaba potencializando, então, aquela paciente que tem muito inchaço, que tá na menopausa, tá entrando na perimenopausa, não dorme bem, a gente não vai botar uma progesterona na dose mais alta, numa dose efetivamente estimulando o sistema GABA. A gente vai Não. juntando um quebra-cabeça com várias substâncias que a gente pode estimular e que diminui o edema dela. Mesma coisa aquela paciente que não dorme bem, que tá usando melatonina e tem pesadelos a noite inteira. É. A gente sabe que a melatonina pode dar pesadelos. E a gente precisa de um auxílio de algo que faça com que ela relaxe, que estimule o sistema H, que ela durma. E aí a gente entra com a progesterona, como uma boa via. Uma boa aliada, né? E claro, individualizando cada caso, né, amiga, olhando sempre o todo, olhando o estilo de vida dessa mulher, eu acho que a gente tem muitas possibilidades de tratamentos. Lembrando sempre, né, da alimentação saudável, do exercício físico, saúde mental. É um combo, né? Porque muitas vezes esse edema que a paciente tem não é bem só da progesterona. Se o intestino dela não tá bem, não tá adequado, ela vai ter um edema. E aí, Não então, o vai. que que eu posso fazer para melhorar? Então, manter uma atividade física. Então, manter um exercício, pelo menos assim, 80 minutos de musculação, 20 minutos de aeróbico. Então, eu digo 80 para 20, né? Sim. Uma É dose, é uma medida boa, principalmente na mulher da menopausa, né? sim. Não existe tratamento de menopausa sem estar aliado ao exercício físico, muito frequente, praticamente todos os dias, né? Musculação mais aeróbico, como você falou, e sem uma alimentação adequada. Não Não. existe. Não Não, porque existe. até tu acaba tendo mais efeitos colaterais dos hormônios por Do causa, não por que. causa do hormônio, mas por causa de como o teu corpo tá. Tem que pensar que o Claro. nosso corpo é uma casinha. Se essa casa não tá adequada, não tá pronta para receber o que a gente está colocando de bom, não adianta. Não Mesma vai. coisa que pegar uma casa, tu trazer o melhor sofá do mundo. Mas se o piso não tá bom, se ela tá com goteira, se ela não tá com a luz adequada, não adianta ter o melhor sofá do mundo. Não vai ficar uma casa Não aconchegante. vai. Não, não vai ficar. E é o que eu sempre falo, né, amiga? Acho que se existe uma palavra-chave nesse momento da vida da mulher, no climatério, menopausa, seria o desinflamar. É. Porque é isso, se ela tá inflamada demais, não adianta eu gastar com a progesterona mais moderna ou a dose mais alta delas, que eu posso ser que eu não tenho resultado. Da mesma forma, eu penso no estrogênio e testosterona também. Isso é Se eu verdade. tô inflamada, às vezes eu vou acabar gastando dinheiro, eu vou ficar frustrada, porque eu não vou ter o resultado que eu gostaria. Então, é como você falou, é um combo que eu preciso olhar e ajustar, e aí entra o ginecologista, né, o médico que está cuidando da mulher, para entender esse todo e fazer, assim, as pontuações e as correções necessárias.
utilizando a reposição hormonal, e eu sempre, quando eu faço reposição hormonal nas minhas pacientes, se elas não apresentam nenhuma contraindicação, eu penso sempre nos três hormônios, progesterona, estrogênio e testosterona, e junto eu vou colocando as cerejinhas, né? Eu vou enfeitando esse bolo. Os ativos, né, que vão otimizando o que tu tá botando, né? E aí a Isso. paciente, aí a gente começa, chega no final desse nosso bate-papo, pensando assim, que vai muito além da progesterona ser apenas um hormônio do útero. Ela é um hormônio do nosso corpo. Ela é um hormônio como um todo, né? Ela é um hormônio que ajuda na nossa ansiedade, é um hormônio, quase um hormônio da felicidade, né? A ocitocina ganha Gente, nessa hora. Mas ela é um hormônio que nos deixa tranquila, ela é um hormônio que faz a diferença, ela é um hormônio bom. E é um hormônio que eu posso usar tanto via vaginal quanto via oral. E aí vai depender muito de cada paciente o que que ela se adapta melhor. até o transdérmico, né? A gente sabe que Aham. não vai ter essa resposta maravilhosa no sono, na calma, enfim, mas em algumas mulheres consegue-se até usar o transdérmico, com controle mais rigoroso, né? Para ver se o endométrio não está espessando, mas ela pode sim ser utilizada dessa forma também. Então é A gente individualizar cada caso. a gente sabe que a absorção vaginal é a que mais absorve, né? Por causa da Sim. mucosa. Então, querendo ou não, se a gente toma ela via, todas elas têm, mas a biodisponibilidade vai mudar, né? Então, entre a transdérmica, a via oral e a via vaginal, ela muda. Quando a gente tá com uma paciente com uma progesterona via oral, e às vezes está numa dose alta e não consegue ter um efeito, algumas vezes a gente tem que diminuir essa dose e botá-la via vaginal. Porque como tem a mucosa vaginal que é muito irrigada e tem o fundo do útero que tem uma absorção maior, ela acaba tendo uma absorção sem passar por via hepática. E isso é uma coisa que faz diferença. E a resposta às vezes é mais rápida, né? É Mais mais rápida, mais eficaz. É é uma uma, possibilidade. é uma- não é tão confortável, né? É claro que todo dia ficar colocando, às vezes, as pacientes, e É, depois sair uma gosma, uma geleca, acaba mas sendo. Mas para aquela gosto. paciente que tá seca, até ela ajuda. Até ajuda. É porque algumas pacientes até fazem o uso de algum outro creme com hormônio, né, na via vaginal. Então, às vezes, utilizar a progesterona fica um pouco complicado. Mas, às vezes, só o uso da progesterona vaginal já ajuda nessa hidratação da vagina. Então, une-se em duas funções delas. Acaba tendo duas ações importantes Isso, ali delas, isso. né? Que a gente É, acaba às vezes não sabendo, mas ela acaba tendo ali um benefício. E a progesterona, eu posso dizer que é um dos meus hormônios queridinhos, assim. eu também tenho ela como minha queridinha. É um hormônio que a gente pode botar, tirar, e é um hormônio que vai muito de cada pessoa. Eu tenho uma preocupação comigo porque eu tenho receio de inchar com a progesterona quando eu vou ter que usar. E eu já fico É, pensando hoje o que que eu poderia desinflamar, o que que eu poderia fazer para poder criar uma casa para ter uma resposta melhor para ela. tu já vai ter que começar a fazer algumas estratégias antes, né, amiga? Já se preparar. Não esperar chegar o momento para começar a agir. Já É. começar a preparar essa tua casinha antes, né? Porque muito provavelmente a gente vai começar a precisar dela logo, logo. Eu nem se fala, né, amiga? Que pisei nos 40 agora. Agora ela é parabéns para essa nossa amiga. Agora dá licença, agora eu estou numa outra fase da vida, amiga. Então vai ser muito bom porque eu vou conseguir sentir na pele. É, E aí vamos é bom a gente poder dividir, né? Quando a gente sente na pele, ter essa fazer os experiência. nossos próprios testes, né? E a gente sabe que É, algumas pessoas que não conseguem usar progesterona micronizada, a gente tem as progesteronas sintéticas. Não é o ideal, não é o que a gente gostaria de primeira linha, não. mas a gente não vive num mundo perfeito, né? Então, Não. muitas vezes, se nós temos que usar uma progesterona sintética, também não é uma coisa tão ruim assim. A gente consegue manter uma estabilidade endometrial melhor. Então, pegar paciente que sangra, não sangra, para de sangrar. Até aquela paciente que emagrece, sabe, Sil? Quando Sim. muita gente está usando Sarpatita, Monjaro, Ozempic. Então, quando a paciente tem um emagrecimento muito rápido, ela gera uma estabilidade endometrial importante. E essa estabilidade faz com que gere sangramento. E esses sangramentos, a progesterona natural não consegue segurar muitas vezes. Não. Sintética segura melhor, né? Esses sangramentos irregulares. Mas é aquilo, né, amiga? Não, não existe um mundo perfeito, Não. né? Eu sempre vou ser vou indicar mais os hormônios bioidênticos, né? Eu sempre vou ir para esse lado mais natural, mais seguro. Mas, enfim, a gente usa os sintéticos, eles estão aí, né? E que também mostram segurança e estão aí para nos ajudar quando for necessários. Não vai ser a nossa primeira escolha, mas estão aí. São como uma opção, né? Pra gente ter. Então, a Porque a gente tem que gente passar para o paciente todas as opções que existem no mercado.
Exatamente. E aí a gente para e pensa, você já te perguntou se tem diferença entre a progesterona manipulada e a progesterona da farmácia? Ah, eu recebo muitas essa pergunta. Tem muitas pacientes que têm medo de manipulado, né? Exatamente. Então eu tenho a opção de comprar na farmácia, mesmo ela sendo micronizada, e ela manipulada. Isso. Então Então, tem a para todos os progesterona gostos. tem esse ganho, a gente consegue, né, adquirir ela tanto da indústria farmacêutica, tanto quanto ela manipulada. Ela acaba tendo um efeito importante. Sim. Então eu posso ter para todos os gostos, todos os bolsos, né? Por isso que a projeção ela entra como algo chave para nós tratar quando começa a ter uma queda estrogênica, quando a gente começa a ter ciclos irregulares, que ela começa a não ser produzida, muitas vezes ela passa a ser os sintomas dela ser o primeiro sintoma numa menopausa. Então, aqueles sintomas, o primeiro sintoma que a gente começa a ter não acaba sendo do hormônio que começa sendo produzido irregular, e sim do hormônio que não consegue produzir pelo outro não deixar ele produzir. Então, a gente Sim. já sabe que ela entra muito antes de nós chegar numa menopausa como algo, algo chave, como algo que dá um sucesso no nosso tratamento. E por isso, então, é importante, né, amiga, a gente estar sempre atenta aos primeiros sintomas e os primeiros relatos das pacientes. Começou com algum relato do sono, alguma queixa em relação à labilidade emocional, mais deprimida ou mais irritada, com irregularidades, é importante que sempre acenda uma luzinha. Opa, vamos olhar para essa progesterona? Será que não é o momento de a gente começar com ela? Antes, né, de começar com o estrogênio, ou antes de chegar numa menopausa? Então, olhar com mais carinho para esses sintomas, né? E as expectativas, né? Porque muitas pacientes às vezes imaginam, eu vou tomar progesterona e eu já vou dormir bem, eu vou tomar progesterona e eu vou ficar tranquila. Então tem que alinhar também as expectativas que tem com o Também. hormônio e do que ele pode causar para nós, né? É um conjunto. Olhar que o sono é multifatorial, o sono não é só o deitar e dormir. É o Não, pensamento, é o estresse, a higiene do sono, né? Então a gente tem também é às vezes o importante. hábito de deitar e olhar o celular, E ficar aqui, ó, no telefone. resolvendo a vida, e nisso pensando, a gente fica nervoso, fica angustiado. O hormônio, ele é uma ferramenta terapêutica, então ele é uma ferramenta para nós utilizar para melhorar o estilo de vida, mas nem sempre ele vai ser a solução total. Não, é a cerejinha do bolo, né, amiga? Tu precisa organizar primeiro a casa, limpar, para depois decorar e aí colocar os enfeites, né? Então não adianta nada a gente começar com uma reposição sem ter todo esse todo ajustado. Ela não é Vai uma ajustando um solução pouquinho. mágica, né? Não existe pílula mágica. Então você vai ajustando um pouquinho, vai aliando a outros tratamentos, né, a outros tipos de terapias, e aí sim a gente consegue ter um resultado melhor. Mas claro, a gente não pode nunca, nunca, nunca prometer 100%, né? E aí a gente tem que Não. cuidar muito com as expectativas, como você falou. Eu acho que são manejar tudo e trazer a paciente junto para o tratamento, que eu acho que é a mais importante de tudo. Nós daqui desse lado, explicar, orientar, colocar todas as cartas na manga desculpa, as cartas na mesa e trazer ela para o tratamento. Olha só, eu vou até aqui, você vai dali em diante, né? Eu faço a minha Sabe parte, que você faz a sua parte. eu tava falando isso, eu tava pensando. Eu ia dizer que eu, hoje em dia, correria do dia a dia, eu acordo cedo para estudar. Então, a gente já sabe que isso pode acontecer. Eu imagino, se eu tomar progesterona, como eu vou ficar? Eu chego até a estar curiosa para pensar nisso. Ou como é, será que eu vou ficar muito relaxada? Eu imagino tu, Sil, como é que tu vai ficar? Olha, A minha amiga amiga, que é minha calma em pessoa. eu acho que na verdade vai só equilibrar mais, né? E o equilíbrio emocional é o que todo mundo procura, né? Haja terapia e haja podcast com as amigas pra gente manter o equilíbrio emocional. Isso é saúde mental, né? Que ajuda o corpo inteiro. Ai, amiga, eu Então, gosto demais da progesterona. Eu muito espero eu que também. Eu espero que Então, realmente os colegas abram a cabeça para esse hormônio tão importante e que consigam compreender que ele não é só para a proteção do endométrio, né? Ele serve para muitas mais funções e também não é só para a gravidez. Então, é importante todo colega que olhe para essa mulher, que atende mulher, avalie essa progesterona, olha para ela com mais carinho. com mais cuidado, né? Então, esperamos que todo mundo tenha escutado esse podcast, tenha despertado dúvidas sobre a projeção, ela tenha falado, tenha curiosidade e queira entender melhor o seu corpo, que isso é o que importa.
E a gente está aqui para tirar as dúvidas, para conversar, para colocar, né, as nossas experiências pessoais aqui, dividir com outras mulheres, que é sempre muito bom conversar entre mulheres. Lembrar que nenhum sintoma deve ser deixado de lado. Não tem que normalizar as coisas, as mudanças que estão acontecendo na nossa vida. Conversar sempre com um médico, ter algum ginecologista para chamar de seu, né, para acompanhar por todas as fases dessa vida e estar ao todo. E lembra que cada corpo é um corpo diferente, né? E que a gente tem que se adaptar e se organizar. Quem gostou do nosso podcast, E que pode. cada organismo responde de uma forma diferente. Eu não tenho que ficar me comparando a outras mulheres também, não, tá? Não é porque a minha amiga tá usando a dose tal, o hormônio tal ou a via tal, que isso vai ser melhor para mim. Então, a gente nunca deve começar a fazer um tratamento sem antes ter um médico do lado, fazendo as avaliações prévias antes de começar algum tipo de reposição, afastando contraindicações. E se realmente estiver tudo ok, aí junto com o seu médico escolher qual é a melhor via e qual a melhor dose. Isso. Cada pessoa tem um jeito, cada corpo tem uma forma e cada um tem uma resposta. Até o próximo Flow. Esperamos vocês. Gostou? Aperta ali, curta, compartilhe, envie, clique no sininho para poder receber mais nossas notificações. Papo de amiga, um papo de... Até o nosso Até a próximo próxima. podcast do It Flow.